Então, vamos lá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao grupo Leitura Aberta. Que alegria ter vocês aqui. Pelo que eu estou vendo, quem está aqui nesse momento ao vivo ainda não foi meu aluno, minha aluna, então é bom conhecer pessoas novas chegando aí nesse percurso nosso da psicanálise. Então, vou só fazer uma introdução breve, assim, algumas instruções do grupo, e a gente já começa a leitura, né? Quem não me conhece, eu sou Maria Bruna Mota, psicanalista, sou membro do Ato Analítico, onde eu também sou membro do colegiado, da revista Virginia e da diretoria, né, da escola, Ato Analítico Escola de Psicanálise do Rio. Eu sou pós-graduada e formada em psicologia também pela PUC Minas, já estou aí há uns 15 anos nesse percurso da psicanálise, já atendi em CRAS, psicomotricidade, criança, adulto, idoso, hoje eu estou aí só no home office, mais dedicada à transmissão da psicanálise para psicólogos e psicanalistas. Bem-vinda também, Maria, que chegou. Vocês, quem desejar e puder, pode ficar com a câmera aberta. É bom até para a gente se aproximar, já que no online a gente não tem esse contato. Mas se não puder também, não tem problema. Às vezes está no ônibus, aquele dia que a gente quer participar, mas não está muito disposto e está deitado. Comigo não tem frescura, digamos assim, né? Tanto que estou aqui, estou de cabelo lavado, estou sem make, eu adoro make, eu sou muito artística, eu danço já há uns bons anos, então adoro uma make. Mas eu também acredito numa psicanálise assim, sem frescura, sem furor. Esse grupo, como eu falei com vocês, o objetivo é dividir um momento pessoal meu de estudo com vocês e contribuir com a transmissão e disseminação da psicanálise. Então, muitas vezes vocês vão me ver aqui de cabelo lavado, sombrio, com batom, eu quero que essa experiência, essa troca seja bem intimista. E, então, o grupo vai acontecer semanalmente, toda quinta-feira nesse horário. Se eventualmente tiver algum contratempo e a gente não conseguir ter o grupo, eu aviso lá para vocês, podem ficar tranquilos. Realmente, eu vou disponibilizar as gravações no YouTube, não sei se de forma permanente ou por um tempo, eu estou decidindo ainda. Mas a ideia é que a gravação seja um suporte para quem quiser rever algum ponto, ou para quem não pôde participar algum dia. O ideal mesmo é a gente estar aqui juntos ao vivo, porque a gente pode trocar, pode falar um pouquinho do nosso percurso, das nossas dificuldades. Se alguém quiser perguntar, tiver alguma dúvida, ou lembrar, tiver um insight da clínica, fica à vontade. Pode levantar a mão, né, para abrir o microfone, ou pode colocar no chat. Fiquem bem à vontade aí para participarem, tá bom? Então, eu escolhi para esse início o texto da interpretação dos sonhos. É um texto que eu já li ele uma vez, algumas partes dele 2 vezes, tem uma parte dele mais para o final que eu ainda não li, né? É um texto imenso, como sabemos, mas é um dos mais importantes, o texto inaugural da psicanálise, porque antes de 1900, os textos que a gente tem, muitos textos em parceria até com Brouwer, né, são textos do período que a gente chama de pré-psicanálise. A psicanálise em si a gente considera a partir de 1900, quando Freud inaugura essa questão do inconsciente com esse texto de interpretação dos sonhos. E aí, é um texto que a gente tem que voltar de vez em quando, né, que é um texto muito importante. Então, vamos lá. Eu posso falar de página, né? Eu até esqueci de disponibilizar lá para vocês no grupo o PDF, mas eu faço isso depois. Mas se alguém quiser jogar aí no Google, colocar texto PDF, interpretação dos sonhos do Freud, eu acho muito fácil, que tem, toda a obra dele está disponível aí, né? Geralmente a gente acha o da Imago, tá bom? Mas se alguém tiver outra edição, não tem problema. Eu vou ler no da Imago, né? Que é esse aqui, ó, né? Os livrinhos aí da capa azul, que é o volume 4, no caso, e o outro é o 5, né? Porque são 2 volumes. É isso mesmo, é o 4 e o 5. E eu posso falar das páginas da minha edição, mas mesmo de uma edição da Imago para outra, pode ser que dê alguma diferença, tá bom? No caso dessa edição minha, que é de 96, vou até conferir aqui a tiragem dela. Deixa eu ver se tem aqui. Não
está falando qual que é a tiragem desse aqui, então não encontrei. Mas essa edição aqui de 96 começa na página 39. A gente tem aí os prefácios, que é interessante ler, quem tiver curiosidade para ler um pouquinho, são umas coisas interessantes, mas a gente vai começar aqui já no texto. Alguém tem alguma dúvida antes da gente começar a leitura? Como eu posso procurar mesmo no Google? Posso colocar assim, Freud, interpretação dos sonhos. Vou até colocar aqui para vocês. Vou fazer melhor, gente. Vamos fazer o negócio direito. Eu tenho o texto aqui fácil. Eu vou abrir meu drive aqui e já vou compartilhar para vocês no grupo. Não custa nada, é rapidinho. Vamos lá. Enquanto isso, pessoal, se vocês puderem escrevendo aí no chat, né, de onde vocês são, se já atuam há muito tempo, se são estudantes, para eu ter uma noção de qual que é o percurso de vocês, porque por mais que seja um momento de estudo pessoal que eu vou compartilhar, eu não vou ficar só simplesmente lendo e você só aí de ouvintes, né, igual paredes assim, né, vocês podem ficar bem à vontade para compartilhar, e eu tendo uma noção, né, do percurso de vocês, a, a adequar minha linguagem, explicação, tá bom? Estou colocando aí, já vou deixar para vocês tanto o volume o 4 como o 5 da... Gente, onde eu salvei o negócio? Ah, tá aqui. O volume 4 e o 5, que na Imago ele é dividido em 2 livros, né? Deve dar, esses 2 livros de interpretação de sonhos, deve dar um texto dos escritos aí do Lacan. Foi, carregou, tá bom? São 2 arquivos de 229 páginas cada um. Aí, o Rodrigo falou que é de Itajubá, começou a atender em 2023. Meu conterrâneo de Minas, eu estou em Lagoa da Prata, que é no centro-oeste mineiro. Né? Eu sou paulista, eu costumo de nascimento, mas de estômago é mineira. Porque vamos combinar, não tem comida melhor que a mineira, né? Cafezinho, pão de queijo, sagrado. A Carla é do Rio, está no processo de formação da psicanálise, buscou o curso para autoconhecimento, se apaixonou e agora está descobrindo várias coisas novas, né? A psicanálise abre sentido. Fico feliz, Carla. Quem quiser deixar mais aí, pode deixar, que depois eu leio, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 1, a literatura científica que trata dos problemas dos sonhos. Vocês vão ver que nesse texto tem muitas notas de rodapé, porque esse é um texto que o Freud, como é o primeiro, ele foi acrescentando muito material depois. Como sabemos, o Freud foi criando a psicanálise à medida que ele ia atendendo. Ele não fez a teoria toda e depois foi lá para a prática, como muitas vezes acontece com o fenômeno na física. Ele foi atendendo e renovando a teoria o tempo inteiro. Então, quando ele descobria uma coisa nova, ele ia lá e corrigia na teoria dele. Por isso que esses primeiros textos, o do Xixi, de 1905 também, é um texto que tem muita nota de rodapé. Então, ele vai fazendo essas observações para complementar, colocar observações ali da teoria dele, do que ele descobriu depois na clínica, né? Então, a clínica é soberana, a clínica que ensina para a gente. Então, é mais importante, nesse sentido, a gente está mais atento à prática do que na teoria. A gente não encaixa a teoria na clínica. É o contrário. A gente olha para a clínica e ela vai nos orientar onde que eu tenho que caminhar na teoria. Então, primeiro eu tenho um paciente ali, a hora que a gente está atendendo, eu não vou primeiro, eu vou encaixar toda a teoria nos pacientes. A gente vai observar e ver o que aquele paciente vai nos demandar ali, teoricamente, né? Então, vamos lá. Nas páginas que seguem, apresentarei provas de que existe uma técnica psicológica que torna possível interpretar os sonhos.
E que quando esse procedimento é empregado, todo sonho se revela como uma estrutura psíquica que tem um sentido e pode ser inserida num ponto designado nas atividades mentais da vida de vigília. Vocês que ainda não me conhecem, eu sou a doida do lápis e da anotação. Meus livros, eles são rabiscados, e aí quando eu leio de novo esse livro, eu volto a fazer rabiscos de coisas que me chamam a atenção. Então, por isso que às vezes eu estou lendo, eu olho para o lado, pego um lápis, e é interessante que dessa vez me chamou a atenção, né, que isso aqui que ele traz, todo sonho se revela como uma estrutura psíquica que tem um sentido, né? Então, eu achei esse ponto interessante por duas coisas. Ou seja, a gente não sonha de forma aleatória, por isso que tem interpretação, isso diz muita coisa para a gente na clínica. E quando ele fala de estrutura psíquica, me remeteu àquela questão do inconsciente ser estruturado como a linguagem, que o Lacan fala. Não é exatamente isso que o Freud está falando aqui, mas o Lacan só pode afirmar que o inconsciente é estruturado como uma linguagem por causa do que ele lê, do que ele encontra na obra do Freud. Até na própria interpretação dos sonhos, que ele vai falar sobre, mais lá na frente, deslocamento, condensação, são coisas que vão remeter depois, na obra do Lacan, metonímia, metáfora, né? Figuras de linguagem em fenômenos psíquicos. Esforçar-me-ei ainda por elucidar os processos a que se devem a estranheza e a obscuridade dos sonhos e por deduzir desses processos a natureza das forças psíquicas, por cuja ação concomitante ou mutuamente oposta os sonhos são gerados. A essa altura, minha descrição se interromperá, pois terá atingido um ponto em que o problema dos sonhos se funde com problemas mais abrangentes, cuja solução deve ser abordada com base no material de outra natureza. Nos primeiros capítulos, o Freud vai se dedicar a fazer uma introdução, ele vai rever também o material dos sonhos, sobre o tema, sobre o assunto que outros autores já trouxeram, e a gente vai ver que o Freud trata os sonhos de uma forma inaugural, de forma totalmente diferente dos outros autores, e também Freud, ele inaugura o inconsciente, não é que ele cria, mas ele inaugura o conceito na psicanálise que não é igual outras pessoas, né, que vieram antes dele falavam sobre inconsciente. Então, antes do Freud, as pessoas já falavam de inconsciente, mas não da forma que ele, né, por isso que ele inaugura esse conceito aí na psicanálise. Apresentarei, à guisa de prefácio, uma revisão do trabalho empreendido por autores anteriores sobre o assunto, bem como a posição atual dos problemas dos sonhos no mundo da ciência, visto que, no curso de meu exame, não terei muitas ocasiões de voltar a esses tópicos, pois, apesar de muitos milhares de anos de esforço, a compreensão científica dos sonhos progrediu muito pouco, fato tão genericamente aceito na literatura que parece desnecessário citar exemplos para confirmar. Nesses escritos, dos quais conto uma relação ao final de minha obra, encontram-se muitas observações estimulantes e uma boa quantidade de material interessante relacionado com o nosso tema. Porém, pouco ou nada que se aborde a natureza essencial dos sonhos ou ofereça uma solução final para qualquer de seus enigmas. E menos ainda, é claro, passou para o conhecimento dos leigos estudiosos. Talvez se possa indagar qual terá sido o ponto de vista adotado em relação aos sonhos pelas raças primitivas dos homens e que efeito os sonhos teriam exercido na formação de suas concepções do mundo e da alma. E esse é um assunto de tão grande interesse que só com extrema relutância me abstenho de abordá-lo nesse sentido. Devo encaminhar meus leitores as obras padrão de Sir John Lubbock, Herbert Spencer, Taylor e outros. E acrescentarei apenas que só poderemos apreciar a ampla gama desses problemas e especulações quando tivermos tratado da tarefa que é que se desloca diante de nós, a interpretação do sonho. A visão pré-histórica dos sonhos, sem dúvida, ecoou na atitude adotada para com os sonhos pelos povos da antiguidade clássica. E aqui na nota, esse texto a gente vai recorrer a algumas notas principais, tá? Vai dizer que o primeiro trabalho em que os sonhos foram tratados como tema de estudo psicológico parece ter sido de Aristóteles, sobre os sonhos e sua interpretação. Declara Aristóteles que os sonhos são de natureza demoníaca e não divina,
Indubitavelmente, essa distinção teria grande significado, se soubéssemos traduzi-la corretamente. O parágrafo seguinte terminava com a frase: meu próprio conhecimento insuficiente e minha falta de assistência especializada impedem-me de abordar mais profundamente o tratado de Aristóteles, né, que o Freud escreveu primeiro. E aí depois ele vem trazer que o Aristóteles ele escreveu não uma, né, mas na verdade 2 obras sobre o assunto dos sonhos. Então, olha, você vê, desde a Grécia Antiga já se falava dos sonhos, mas ninguém tratou da forma como Freud tratou. Eles aceitavam como axiomático que os sonhos estavam relacionados com o mundo dos seres sobre-humanos, nos quais acreditavam, que constituíam revelações de deuses e demônios. Não havia dúvida, além disso, de que para aquele que sonhava, os sonhos tinham uma finalidade importante, que era, via de regra, predizer o futuro. E aí, até hoje a gente tem, né, esses dicionários dos sonhos que compra, assim, hoje quase a gente não tem banca de revista, né, quem foi da época da banca de revista, a gente já está condenando a cidade, né, quem é da década de 90, de 80, ou até antes, vai lembrar das bancas que tinham, né, era de jornal, de revista, e às vezes a gente passava, tinha lá as revistinhas, o dicionário de interpretação dos sonhos, se você sonhou com isso, vai acontecer com o outro. Acho que sonhar com o dente caindo, não sei se é boa sorte ou se é morte, é umas coisas assim, bem malucas. A extraordinária variedade no conteúdo dos sonhos e na impressão que produzia dificultava, todavia, ter deles qualquer visão uniforme, e tornava necessário classificá-los em numerosos grupos e subdivisões conforme sua importância e fidedignidade. A posição adotada perante os sonhos por filósofos isolados na antiguidade dependia naturalmente, até certo ponto, da atitude destes em relação à adivinhação em geral. Nas 2 obras de Aristóteles que versam sobre os sonhos, eles já se tornaram objeto de estudo psicológico. Informam-nos as referidas obras que os sonhos não são enviados pelos deuses, não são de natureza divina, mas que são demoníacos, visto que a natureza é demoníaca e não divina. Os sonhos, em outras palavras, não decorrem de manifestações sobrenaturais, mas seguem as leis do espírito humano, embora este, é verdade, seja afim do divino. Definem-se os sonhos como atividade mental de quem dorme, na medida em que esteja adormecido. Aristóteles estava ciente de algumas características da vida onírica. Sabia, por exemplo, que os sonhos dão uma construção ampliada aos pequenos estímulos que surgem durante o sono. Por exemplo, assim, às vezes a gente está sonhando com um barulho, né? E aí depois a gente acorda com o barulho de um despertador, por exemplo, ou com o telefone tocando, né? Então, às vezes a gente está dormindo e tem coisas que estão ali no redor que elas entram no sono, né? Os homens pensam estar caminhando no meio do fogo e sentem um calor enorme, quando há apenas um pequeno aquecimento em certas partes. E dessa circunstância infere ele a conclusão de que os sonhos podem muito bem revelar ao médico os primeiros sinais de alguma alteração corporal que não tenha sido observada na vigília. Na nota fala que o Hipócrates, né, que é o pai da medicina, ele também fala dos sonhos e de doenças na obra dele. Antes da época de Aristóteles, como sabemos, os antigos consideravam o sonho não como um produto da mente que sonhava, mas como algo introduzido por uma instância divina. E já então, as 2 correntes antagônicas que iremos encontrar influenciando as opiniões sobre a vida onírica em todos os sonhos verdadeiros e válidos. Eita, eu pulei uma linha aí, né? E já então, as 2 correntes antagônicas que iremos encontrar influenciando as opiniões sobre a vida onírica em todos os períodos da história se faziam sentir. Traçou-se a distinção entre os sonhos verdadeiros e válidos, enviados ao indivíduo adormecido para diverti-lo ou predizer-lhe o futuro. E os sonhos vãos, né, aliás, falazes e destituídos de valor, cuja finalidade era desorientá-lo ou destruí-lo. Gruppe cita uma classificação dos sonhos de Macróbios e Atermidoros, seguindo essa orientação.
Os sonhos eram divididos em duas classes. Supunha-se que uma classe fosse influenciada pelo presente ou pelo passado, mas sem nenhum significado futuro. Abrangia insomnia, que produzia diretamente uma certa representação ou o seu oposto, por exemplo, de fome ou sua saciação. E aqui tem mais uma palavra em grego, que emprestava uma extensão fantástica à representação, por exemplo, o pesadelo ou efialtes, acho que é efialtes, na verdade. A outra classe, ao contrário, supostamente determinava o futuro. Então, abrangia profecias diretas, recebidas num sonho, né, ou oráculo, e previsões de algum evento futuro, né, vísio, né, de visão. E sonhos simbólicos que precisavam de interpretação, né, ou sonho. Essa teoria persistiu durante muitos séculos. Essa variação no valor que se deveria atribuir aos sonhos estava intimamente relacionada com o problema de interpretá-los. Em geral, esperavam-se importantes consequências dos sonhos, mas nem todos eles eram imediatamente compreensíveis. E era impossível dizer se um sonho inteligível em particular não estaria fazendo alguma comunicação importante. Isso proporcionou um incentivo para que se elaborasse um método mediante o qual o conteúdo ininteligível de um sonho pudesse ser substituído por outro compreensível e significativo. Nos últimos anos da antiguidade, Artemidoros de Daudes foi considerado a maior autoridade na interpretação dos sonhos. E a sobrevivência de sua obra exaustiva deve compensar-nos pela perda dos outros escritos sobre o mesmo assunto. Aí, a nota, né, quanto à história posterior da interpretação dos sonhos, né, na Idade Média, né, Verdipgen, as monografias de Foster e Gothard, e a interpretação dos sonhos entre judeus foi discutida por Almoli, Amirhan, Lovinger, bem recentemente, e levando em conta as descobertas psicanalíticas, foi examinada por Lower. Informações sobre a interpretação dos sonhos entre os árabes foram fornecidas por Drelkes, Shears e o missionário Tifindja, enfim, tem uns nomes aqui de outros idiomas que vão travar minha língua. Entre os japoneses por Miura e Iwaya, entre os chineses por Secker e entre os povos da Índia por Negelin. Olha que interessante, né? Várias obras aí de interpretação dos sonhos baseadas aí na cultura, né? Em cada cultura. Para quem tiver curiosidade, né, de estender esse estudo também. A visão pré-científica dos sonhos, adotada pelos povos da antiguidade, estava, por certo, em completa harmonia com sua visão do universo em geral, né? Com o que eles tinham de conhecimento naquele momento. Os levou a projetar no mundo exterior como se fossem realidades, coisas que de fato só gozavam de realidade dentro de suas próprias mentes. Além disso, seu ponto de vista sobre os sonhos levava em conta a principal impressão produzida na mente desperta pela manhã, pelo que resta de um sonho na memória. Uma impressão de algo estranho, advindo de outro mundo e contrastando com os demais conteúdos da mente. A propósito, seria um erro supor que a teoria da origem sobrenatural dos sonhos está desprovida de defensores em nossos próprios dias, né? No caso, nos dias lá do Freud. Podemos deixar de lado os escritores carolas, né, religiosos e místicos, que de fato estão perfeitamente justificados em permanecerem ocupados com o que restou do outrora amplo domínio do sobrenatural, enquanto esse campo não é conquistado pela explicação científica. Mas, além deles, depara-se com uma divisão esclarecida, sem quaisquer ideias extravagantes, que procuram apoiar sua fé religiosa na existência e na atividade de forças espirituais sobre-humanas, precisamente pela natureza inexplicável dos fenômenos dos sonhos.
A autoestima, em que é tida a vida onírica por algumas escolas de filosofia, né, como pelos seguidores de Schelling, é nitidamente um eco da natureza divina dos sonhos, que era incontestada na antiguidade. Aí aqui na nota está só contando um pouquinho, né, quem é o Schelling. Tampouco chegaram ao fim os debates acerca do caráter premonitório dos sonhos e de seu poder de predizer o futuro, pois as tentativas de dar uma explicação psicológica têm sido insuficientes para cobrir o material coletado, por mais decididamente que as simpatias dos que são dotados de espírito científico se inclinem contra a aceitação de tais crenças. Né? Até hoje, na verdade, isso ainda continua. Né? A gente ainda tem pessoas tentando predizer os sonhos aí predizer o futuro por meio dos sonhos, ainda tem também o significado dos sonhos, uma experiência religiosa, né? Não que seja errado, não que tenha, que não tenha sua validade, só que é diferente, né? Quando a gente for interpretar um sonho do paciente ali na clínica, a gente não vai usar nossa crença religiosa, por exemplo, para isso. A gente vai usar a técnica da psicanálise, as técnicas de interpretação, de pontuação, né, de associação livre. É difícil escrever uma história do estudo científico dos problemas dos sonhos. Por quê? Por mais valioso que tenha sido esse estudo em alguns pontos, não se pode traçar nenhuma linha de progresso em qualquer direção específica. Não se lançou nenhum fundamento de descobertas seguras no qual um pesquisador posterior pudesse edificar algo. Ao contrário, cada novo autor examina os mesmos problemas de novo e recomeça, por assim dizer, do início. Então, cada autor ia dando ali sua própria visão, a partir do seu próprio ponto de partida, que eles iam trabalhando sobre o tema. Se eu tentasse relacionar em ordem cronológica aqueles que têm escrito sobre o assunto e apresentasse um sumário de seus pontos de vista sobre os problemas dos sonhos, teria de abandonar qualquer esperança de apresentar um quadro geral abrangente do atual estado dos conhecimentos sobre o assunto. Optei, portanto, por estruturar meu relato de acordo com tópicos e não com autores. E à medida que for levantando cada problema relacionado com o sonho, apresentarei qualquer material que a literatura contenha para sua solução. Visto, contudo, ter-me sido impossível englobar toda a literatura sobre o tema, amplamente dispersa como é, e invadindo muitos outros campos, sou compelido a pedir a meus leitores que se deem por satisfeitos, desde que nenhum fato fundamental ou ponto de vista importante seja deixado de lado em minha descrição. Até pouco tempo atrás, a maioria dos autores que escreviam sobre o assunto sentia-se obrigada a tratar o sono e os sonhos como um tópico único, e, em geral, abordava, além disso, condições análogas fronteiriças à patologia e estados semelhantes aos sonhos, como as alucinações, visões, etc. E aí vão ser fenômenos diferentes, né? O sonho não é o mesmo que uma alucinação, né? São coisas distintas. As últimas obras, pelo contrário, mostram preferência por um tema restrito e tomam por objeto, talvez, alguma questão isolada no campo da vida onírica. Agradar-me-ia ver essa mudança de atitude, a expressão de uma convicção de que nessas questões obscuras só seria possível chegar a explicações e resultados sobre os quais haja acordo mediante uma série de investigações pormenorizadas. Uma pesquisa detalhada desse tipo, predominantemente psicológica por natureza, é tudo o que tenho a oferecer nestas páginas. Tive poucas oportunidades de lidar com o problema do sono, posto que esse é essencialmente um problema da fisiologia, muito embora uma das características do estado de sono deva ser a de promover modificações nas condições de funcionamento do aparelho mental. A literatura sobre o tema do sono, consequentemente, não é considerada adiante. As questões levantadas por uma indagação científica sobre os fenômenos dos sonhos, como tais, podem ser agrupadas sob, aliás, as epígrafes que se seguem.
embora não se possa evitar certa dose de superposição. Tranquilo até aqui, né? Mas se alguém quiser contar alguma coisa, fica à vontade. Então, inicialmente, a natureza de tratamento dos sonhos foi mais mística, religiosa, de uma premonição, e depois foram surgindo autores ao longo da história que vão dar uma tratativa científica, tentar colocar o método ali para o estudo dos sonhos. Agora a gente vai para a parte A desse capítulo, a relação dos sonhos com a vida de vigília, né, com quando a gente está acordado. O julgamento simplista de vigília, feito por alguém que tenha acabado de acordar, presume que seus sonhos, mesmo que não tenham eles próprios vindo de outro mundo, ao menos o haviam transportado para outro mundo. O velho fisiólogo Burdak, a quem devemos um relato cuidadoso e sagaz dos fenômenos dos sonhos, expressou essa convicção num trecho muito citado. Nos sonhos, a vida cotidiana, com suas dores e seus prazeres, suas alegrias e mágoas, jamais se repete. Pelo contrário, os sonhos têm como objetivo verdadeiro libertar-nos dela. Mesmo quando toda a nossa mente está repleta de algo, quando estamos dilacerados por alguma tristeza profunda, ou quando todo o nosso poder intelectual se acha absorvido por algum problema, o sonho nada mais faz do que entrar em sintonia com o nosso estado de espírito e representar a realidade em símbolos, né? Então, aí é uma citação do Burdak. Fichte, no mesmo sentido, fala efetivamente em sonhos complementares e os descreve como um dos benefícios secretos da natureza autocurativa do espírito. Strampel escreve um sentido semelhante em seu estudo sobre a natureza e origem dos sonhos, uma obra ampla e merecidamente tida em alta estima. O homem que sonha fica afastado do mundo da consciência de vigília. E também, nos sonhos, nossa recordação do conteúdo ordenado da consciência de vigília e de seu comportamento normal vale tanto como se estivesse inteiramente perdido. E, de novo, escreve que a mente é isolada nos sonhos, quase sem memória, do conteúdo e assuntos comuns da vida de vigília, né? Aí, já dando um spoiler, mais à frente Freud vai trabalhar essa ideia de que o sonho ele é influenciado pelo conteúdo da vida de vigília. Então, é muito comum a gente sonhar com alguma coisa que a gente viveu naquele dia, né? Ou é que isso, alguma coisa ali, componha o nosso sonho, e aí vão acontecendo fenômenos, deslocamentos, para que os conteúdos inconscientes, né, inconscientes se conectem com esse resto ali da vida de vigília e possam trazer ali alguma coisa, atravessar a barreira do recalque, ali da censura, para aparecer no sonho. Então, a vida de vigília, ela interfere na produção do sonho, né? Mas ainda assim requer uma interpretação, porque normalmente vem coisas a mais do que aquilo que a gente viveu no dia. Assim como a gente pode sonhar com algo que não tenha nada a ver com o dia. A grande maioria dos autores, contudo, assume um ponto de vista contrário quanto à relação entre os sonhos e a vida de vigília. Assim diz Hafner: em primeiro lugar, os sonhos dão prosseguimento à vida de vigília. Nossos sonhos se associam regularmente às representações que estiveram em nossa consciência pouco antes. A observação apurada quase sempre encontra um fio que liga o sonho e as experiências da véspera. Weigand contradiz especificamente o enunciado de Burdak, que acabo de citar, pois muitas vezes, e aparentemente na maioria dos sonhos, pode-se observar que eles de fato nos levam de volta à vida comum, em vez de libertar-nos delas. Maury apresenta uma fórmula concisa. E aí ele vai mandar um francês. Não, eu não vou obrigar vocês a ouvirem meu francês. A tradução é a seguinte: sonhamos com o que vimos, dissemos, desejamos o que vemos.
E essa coisa que é bem interessante, né? Porque isso aqui já tem bem mais relação com a teoria do Freud, dos sonhos, assim, né? Quando ele fala que todo sonho é uma realização de desejo, a gente vai aprofundar nisso aqui ao longo do texto, né? Não é, eu sonhei com casamento, então quer dizer que eu desejo casar, não necessariamente, né? Por que eu estou sonhando com casamento ali, né? Requer interpretação. Mas tem a ver com algo que a gente fez, né? Com aquilo que a gente viu ou disse durante o dia também. Enquanto Jensen, em seu livro sobre psicologia, observa mais extensamente. O conteúdo de um sonho é invariavelmente mais ou menos determinado pela personalidade individual daquele que sonha, por sua idade, sexo, classe, padrão de educação e estilo de vida habitual, e pelos fatos e experiências de toda a sua vida pregressa. A atitude menos comprometedora sobre esta questão é adotada por Mas, o filósofo, citado por Wittgenstein. A experiência confirma nossa visão de que sonhamos com maior frequência com as coisas em que se centralizam nossas mais vivas paixões. E isso mostra que nossas paixões devem ter influência na formação de nossos sonhos, né? Legal essa parte aqui também. O homem ambicioso sonha com os lauréis que conquistou, ou imagina ter conquistado, ou com aqueles que ainda tem de conquistar. Já o apaixonado se ocupa, em seus sonhos, com o objeto de suas doces esperanças. Todos os desejos e aversões sensuais adormecidos no coração podem, se algo os puser em movimento, fazer com que o sonho brote das representações que estão associadas com eles, ou fazer com que essas representações intervenham num sonho já presente. A mesma concepção foi adotada na antiguidade quanto à dependência do conteúdo dos sonhos em relação à vida de vigília. F. Santos, eu não sei a página do PDF, mas está no capítulo 1, na parte A. Se você procurar a parte A do capítulo 1, você vai localizar. Essa parte A chama a relação dos sonhos com a vida de vigília, tá bom? Tavistock relata-nos como antes de iniciar sua expedição contra a Grécia, Xerxes recebeu judiciosos conselhos de natureza desencorajadora, mas foi sempre impelido por seus sonhos a prosseguir. Ao que Artabanos, o velho e sensato intérprete persa dos sonhos, observou-lhe pertinentemente que, via de regra, os quadros oníricos contêm aquilo que o homem em estado de vigília já pensa. O poema didático de Lucrécio, de Rerum Natura, encerra o seguinte trecho, né? Vamos direto também para a tradução na nota. E qualquer que seja a busca a qual alguém se apega com devoção, quaisquer que sejam as coisas com que muito nos tenhamos ocupado no passado, estando a mente assim, mais voltada para esse fim, geralmente são as mesmas coisas que parecemos encontrar nos sonhos litigantes para litigar em sua causa e cotejar leis, generais para pugnar e travar batalha. Ou seja, né, a gente costuma sonhar com coisas aí que a gente está envolvido de alguma forma. E aí, lá na frente, em 1920, quando Freud recebe, né, os veteranos da Primeira Guerra Mundial, que, tipo, estavam trazendo sonhos de muita angústia, sonhos traumáticos que ele não encaixava na teoria, né? Aí ele vai e reformula a teoria, né, além do princípio do prazer, pulsão de morte. Então, os sonhos tinham a ver com algo que estava movendo aquelas pessoas, mas era algo traumático, assim, né? Então, o sonho pode ser um conteúdo de desejo, uma questão traumática também. Cícero escreve exatamente no mesmo sentido que Maure, tantos anos depois. Na nota, especialmente então, é que os remanescentes de nossos pensamentos e ações em estado de vigília
se movimentam e se agitam dentro da alma. A contradição entre esses dois pontos de vista sobre a relação entre vida onírica e vida de vigília parece de fato insolúvel. É, portanto, relevante, nesta altura, relembrar o exame do assunto por Hildebrandt, que acredita ser completamente impossível descrever as características dos sonhos, salvo por meio de uma série de 3 contrastes que parecem acentuar-se em contradições. O primeiro desses contrastes, escreve ele, é proporcionado, por um lado, pela completude com que os sonhos são isolados e separados da vida real e atual, e, por outro, por sua constante interpretação e por sua constante dependência mútua. O sonho é algo completamente isolado da realidade experimentada na vida de vigília, algo, como se poderia dizer, como uma existência hermeticamente fechada e toda própria, e separada da vida real por um abismo intransponível. Ele nos liberta da realidade, extingue nossa lembrança normal dela e nos situa em outro mundo e numa história de vida inteiramente diversa. E, em essência, nada tem a ver com a nossa história real. Hildebrandt prossegue demonstrando como, ao adormecermos, todo o nosso ser, com todas as suas formas de existência, desaparece, por assim dizer, por um alçapão invisível. Então, talvez, o sonhador empreenda uma viagem marítima até Santa Helena para oferecer a Napoleão, que ali se encontra prisioneiro, uma barganha primorosa em vinhos da Mosela. É recebido com extrema afabilidade pelo ex-imperador e chega quase a lamentar-se quando acorda e sua curiosa ilusão é destruída. Nossa, olha que sonho maluco, né? Sonhar que a gente está indo salvar o Napoleão. Mas comparemos a situação do sonho, prossegue Hildebrandt, com a realidade. O sonhador nunca foi negociante de vinhos, nem jamais desejou ser. Nunca fez uma viagem marítima, e se o fizesse, Santa Helena seria o último lugar do mundo que escolheria para visitar. Não nutre quaisquer sentimentos de simpatia para com Napoleão, mas, ao contrário, um violento ódio patriótico. E, além disso tudo, nem sequer era nascido quando Napoleão morreu na ilha, de modo que ter quaisquer relações pessoais com ele, aliás, nem estaria além dos limites da possibilidade. Assim, a experiência onírica parece algo estranho, inserido entre duas partes da vida perfeitamente contínuas e compatíveis entre si. E, contudo, continua Hildebrandt, o que parece ser o contrário disso é igualmente verdadeiro e correto. Apesar de tudo, o mais íntimo dos relacionamentos caminha de mãos dadas, creio eu, com o isolamento e a separação. Podemos mesmo chegar a dizer que o que quer que os sonhos ofereçam, seu material é retirado da realidade e da vida intelectual que gira em torno dessa realidade. Quaisquer que sejam os estranhos resultados que atinjam, eles nunca podem, de fato, libertar o real. E tanto suas estruturas mais sublimes, como também as mais ridículas, devem sempre tomar de empréstimo seu material básico, seja do que ocorreu perante nossos olhos no mundo dos sentidos, seja do que já encontrou lugar em algum ponto do curso de nossos pensamentos de vigília. Em outras palavras, do que já experimentamos externa ou internamente. E aí a gente fechou a parte A, então, desse capítulo, né? Algum comentário até aqui, pessoal? Tá bem tranquilo, né? Comecinho, introdução, né? E depois que ele faz esse recapitular que ele vai mais voltando assim para a teoria dele. Esse livro ele traz muita análise de sonho dele. Ele tem um sonho que a gente vai ver da monografia de botânica que é muito legal, né? Ele tem o sonho da injeção de Irma também, né, que é muito famoso. Vamos ver bastante coisa.
Não vai dar para a gente ler essa parte B toda, mas eu já vou começar ela, porque a gente ainda tem alguns minutinhos, tá? Então, vamos lá. Parte B, o material dos sonhos, a memória nos sonhos. Todo material que compõe o conteúdo de um sonho é derivado, de algum modo, da experiência, ou seja, foi reproduzido ou lembrado no sonho. Ao menos isso podemos considerar um fato indiscutível. Então, isso aqui significa o quê? O Freud diz que não tem como a gente sonhar com algo que a gente nunca viu, algo com que a gente nunca relacionou. Ah, eu sonhei com um lugar que eu nunca fui. A gente não pode ter ido exatamente naquele lugar, mas a gente viu num filme, numa revista, no jornal. Ah, eu sonhei com o rosto de tal pessoa, nunca vi essa pessoa na vida. A gente, muito possivelmente, viu essa pessoa também, que a gente não conhece esse rosto, em alguma vez, isso quando inconsciente vai lá para o nosso sonho, né? Isso é o que o Freud coloca, né? Mesmo que a gente afirma que, eu nunca vi isso na vida, nunca tinha visto isso, né? O Freud vai dizer que não tem como a gente sonhar com algo que a gente nunca tenha visto. Mas seria um erro supor que uma ligação dessa natureza entre o conteúdo de um sonho e a realidade esteja destinada a vir à luz facilmente, como resultado imediato da comparação entre ambos. A ligação exige, pelo contrário, ser diligentemente procurada, e em inúmeros casos pode permanecer oculta por muito tempo. A razão disso está em diversas peculiaridades exibidas pela faculdade da memória nos sonhos, e que, embora geralmente observadas, até hoje têm resistido à explicação. Vale a pena examinar essas características mais de perto. Possível que surja no conteúdo de um sonho um material que, no estado de vigília, não reconheçamos como parte de nosso conhecimento ou nossa experiência, lembrando-nos, naturalmente, de ter sonhado com a coisa em questão, mas não conseguimos lembrar se ou quando a experimentamos na vida real. Ficamos, assim, em dúvida quanto à fonte a que recorreu o sonho e sentimos-nos tentados a crer que os sonhos possuem uma capacidade de produção independente. Então, finalmente, muitas vezes, após um longo intervalo, alguma nova experiência relembra a recordação perdida do outro acontecimento e, ao mesmo tempo, revela a fonte de sonho. Somos, assim, levados a admitir que, no sonho, sabíamos e nos recordávamos de algo que estava além do alcance de nossa memória de vigília. Aí tem uma nota aí que vai dizer que esse autor, Rashid, observa que muitas vezes nos sonhos a gente fala língua estrangeira, né? Com mais fluência e correção do que na vida de vigília, né? Ou às vezes a gente até fala um idioma que a gente não fala, né? Também isso pode acontecer. Um exemplo particularmente impressionante disso é fornecido por Deboaf, extraído de sua própria experiência. Viu ele num sonho o quintal de sua casa, coberto de neve, e sob ela encontrou dois pequenos lagartos semi-congelados e enterrados. Sendo muito afeiçoado aos animais, apanhou-os, aqueceu-os e os levou de volta para o pequeno buraco que ocupavam na alvenaria. Deu-lhes ainda algumas folhas de uma pequena samambaia que crescia no muro, as quais, como sabia, eles muito apreciavam. No sonho, ele conhecia o nome da planta, Asplenium ruta muralis. O sonho prosseguiu e, após uma digressão, voltou aos lagartos. Deboaf viu, então, para sua surpresa, dois outros lagartos que se ocupavam dos restos da samambaia. Depois, olhou ao redor e viu um quinto e, a seguir, um sexto lagarto, que se dirigiam para o buraco no muro, até que toda a estrada fervilhava com uma procissão de lagartos, todos se movimentando na mesma direção, e assim por diante. Quando desperto, Deboaf sabia que os nomes em latim de pouquíssimas plantas e Asplênio não estavam entre eles. Para sua grande surpresa, pôde confirmar o fato de que realmente existe uma samambaia com esse nome. Sua denominação correta é Asplenium ruta muraria, que fora ligeiramente deturpada no sonho. Isso dificilmente poderia ser uma coincidência, e para Deboaf continuou a ser um mistério o modo como viera a conhecer o nome Asplenium no sonho.
O sonho ocorreu em 1862, 16 anos depois, quando o filósofo visitava um de seus amigos, viu um pequeno álbum de flores prensadas, do tipo dos que são vendidos aos estrangeiros como lembrança em algumas partes de Suíça. Começou então a recordar-se de algo, abriu o herbário, encontrou o asplênio de seu sonho e viu o nome em latim, escrito por seu próprio punho abaixo da flor. Ou seja, né, ele já tinha escrito o nome da flor no herbário dele, mas ele não se lembrava disso, né? Mesmo ele não se lembrando, aquela informação estava ali no inconsciente, no universo psíquico dele de algum modo, e foi parar no sono. Os fatos podiam agora ser verificados. Em 1860, 2 anos depois, aliás, 2 anos antes dos sonhos com os lagartos, uma irmã desse mesmo amigo, em viagem de lua de mel, fizeram uma visita a Deboaf. Trazia consigo algo que seria um presente dela ao irmão, e Deboaf deu-se ao trabalho de escrever sobre cada planta seca o nome em latim, ditado por um botânico. Um feliz acaso que tornou esse exemplo tão digno de ser recordado, permitiu a Deboaf reconstruir mais uma parte do conteúdo do sonho, até sua fonte esquecida. Um belo dia, em 1877, aconteceu-lhe pegar um velho volume de um periódico ilustrado e nele encontrar uma fotografia de toda a procissão de lagartos com que sonhara em 1862. O volume trazia a data de 1861 e Deboaf se lembrava de ter sido assinante da publicação desde seu primeiro número. Então, está aí a explicação para os sonhos do filósofo, com o lagarto e com a samambaia asplênio. Algum comentário, alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Ok, então. Bom, então agora a gente fica nesse ponto hoje e a gente retoma a partir dele, né? A partir infeliz, aliás, o parágrafo seguinte, o fato de os sonhos, né? A gente segue no parágrafo seguinte a partir de semana que vem. Eu vou abrir o grupo para quem tiver alguma dúvida, se ressoar alguma coisa aí para vocês, né? Não vai ficar aberto direto para não ficar lotando a caixa de entrada aí de vocês com mensagem, mas vou abrir de tempos em tempos para quem tiver alguma dúvida, né? Inclusive, quem vê a gravação poder colocar no grupo algum comentário também, tá? Fiquem à vontade para comentar, não tem resposta ou pergunta certa ou errada quando se trata de psicanálise, mesmo quando seja algo que está tranquilo, igual o começo do nosso livro. Então, tudo é pergunta bem-vinda, tudo é comentário muito bem-vindo. Obrigada para quem se juntou aí à nossa leitura aberta nesse primeiro dia, e a gente se encontra semana que vem. Até lá, bom final de semana para todos.